Vamos conversar agora com o professor José Roberto Lux, o Zé Boquinha. Ele é uma das pessoas... A gente fica falando em top 5, top 4. Eu vou falar de top 2 aqui do basquete de Campinas, porque o que esse moço tem de história, o que tem de conhecimento, hoje é comentarista de basquete nos canais da ESPN, da NBA, mas eu queria que ele falasse um pouco, Zé Boquinha. Primeiro agradecer você por ter vindo até aqui e falar um pouquinho aí da sua história no basquete, principalmente no basquete de Campinas. Bom dia. Bom dia, deu cano em você ontem, né? Fiquei sem graça, mas pareceu uma consulta médica, né? Importante. Mas eu vim para cá e faz pouco tempo, né? Acho que nem seu pai tinha nascido. Foi em 1968. Eu e Emil Rached jogávamos no 15 e o Tênis Clube resolveu fazer um time competitivo, que era um time de campeão de quarteirão e tal, disputava só. E a gente veio para cá e eu não saí mais daqui, né? Eu adorava Campinas desde garoto. Morava em Santa Bárbara, que era pequena, e tudo era Campinas. Eu vinha para cá quando era moleque com a minha mãe, fazer compra, médico, enfim, era o centro, como é até hoje, né? O centro regional aqui de Campinas. E quando surgiu essa oportunidade, eu falei, vou embora para Campinas. E vim e fiquei aqui até hoje, joguei no Corinthians, voltei. E nós fizemos uma história aqui dentro, felizmente, aqui também, né? Que as minhas histórias são várias, né? Precisariam uns 4, 5 programas para contar. Eu chamo você para voltar. Uma história é o seguinte, eu sou cidadão nascido em Santa Bárbara, cidadão honorário de Rio Claro, de Piracicaba e de Campinas. Quer dizer, só isso aí já são 4 histórias, né? O que mudou o basquete da época que você jogava para o basquete que você comenta agora, basicamente, Zé? Olha, eu tenho dito, eu tenho até umas fotos que eu mostro às vezes de lances que eu tenho, iguais ao que os caras fazem hoje. Eu falo, olha, o que o LeBron James está fazendo aqui em 2018, eu fiz em 1966, olha, e para referendar. O que mudou? Mudou a maneira de jogar, a velocidade, o tamanho dos jogadores, principalmente. Eu tive fazendo 2 finais lá nos Estados Unidos, em que o LeBron participava, e nas entrevistas a gente ficava ali junto, ouvindo a entrevista dele, e eu olhava para ele e falei, se eu jogasse hoje, para esse cara abrisse o braço, eu não via a quadra. Ele dá 2 de mim de largura, tem mais de 30, 40 centímetros do que eu, e tem a agilidade que eu tinha. Então, esse eu acho que era um fator preponderante. É claro que a gente ia treinar com a mesma intensidade, ia desenvolver o físico com a mesma intensidade, porque na nossa época era muito empírico, né? Eu me lembro que eu fiz uma cirurgia de joelho aos 17 anos, quando estava começando a minha carreira, e você não tinha peso, né? Você era saco de areia para levantar, para recuperar. Você levava 1 ano para recuperar. Por que só o jogador norte-americano que cresce desse jeito que você falou, Zé? Não, aqui no Brasil a gente hoje tem jogadores grandes, né? E no mundo inteiro, né? Porque a NBA abriu um leque muito grande. Os primeiros 2 jogadores que vieram para a NBA foi em 1989, 2 estrangeiros, que eram da União Soviética ou da Iugoslávia, depois da Olimpíada de Seul. E hoje nós temos 137, qualquer coisa assim, de jogadores estrangeiros. Os últimos MVP de campeonato foram todos estrangeiros. O Jokic, que é aquele cavalo do Denver, ele já tem 2 e vai ganhar o 3º, provavelmente, agora. Se ele não ganhar, ganha um canadense, que é o Shai Gilgeous-Alexander do Oklahoma City. Então mudou muito. A NBA abriu para o mundo e começou a trazer os grandes jogadores de fora. Então isso aí já não é. A NBA já não é aquele negócio da universidade que produz o cara e o cara entra. Continua isso, continua aquele draft. Mas no meio desse draft tem um monte de estrangeiros jogando. Então isso foi uma mudança de mentalidade, porque é marketing, né? A NBA é puro marketing, então resolveu espalhar para o mundo inteiro para ganhar dinheiro, né? E para vender camisa, para ter mais time, enfim. É o trabalho deles. O americano pensa nisso, não tem outra coisa que ele pense. A competição é segundo plano. Você foi campeão, não foi campeão, o problema é seu. Agora nós queremos capitalizar. Eu me lembro quando o Michael Jordan resolveu parar de jogar. Ele foi o Pelé do basquete? Foi. É o Michael, segundo é o Kobe Bryant batendo nele. Aí vem um 3º andar com o Magic Johnson, Larry Bird, o LeBron
Kareem Abdul-Jabbar, aí tem um monte de cara. Aquele time, eu até separei os nomes aqui, ó. Michael Jordan, Scott Pippen, Dennis Rodman, não sei se tinha o Charles Barkley também naquele time ou não. Mas era Filadélfia. Filadélfia. Esse time do Bulls foi o melhor da história? Dos que eu vi jogar, né? Porque eu acompanho diretamente a NBA desde 1981. São 40 e... numa coincidência, eu viajei com uma universidade americana para o Brasil, estava voltando dos Estados Unidos, e no fim me enturmei com essa universidade, e essa universidade abriu portas para mim nos Estados Unidos inteiro. Foi durante 20 anos, e você sabe disso, né? Eu ia para lá, ficava, fazia estágio em universidade, ia para a NBA, e conheci muita gente, foi muito interessante até para o meu trabalho, porque na realidade o basquetebol universitário é o que te dá mais base para trabalho. Que a NBA é mais show. A NBA é o 1 contra 1. Ela até tem uma regra que eu abomino, que é o 3 segundos de defesa, que só tem lá. Para quem conhece basquete sabe que 3 segundos é de ataque. É o cara parar dentro do garrafão e ficar esperando a bola. Na NBA não, é o cara ir tentar ajudar o que está sendo cortado do outro lado. Ele pode ir depois que o jogador tomar a iniciativa e partir para dentro do garrafão. Então é muito difícil. Então esse 1 contra 1. E o universitário não. O universitário é um jogo pegado, é um jogo de muita tática e é o que eu vivi dentro disso aí. Então realmente, quando o Michael Jordan resolveu parar de jogar, sabe quanto seria o prejuízo da NBA? 2 bilhões de dólares. Só dele. Você sabe que ele e o LeBron hoje são considerados bilionários na revista Forbes, né? Bilionários. O Michael Jordan, não sei se você assistiu o filme do tênis dele, do Air Jordan. Vi sim. O ano passado ele ganhou um cheque da Nike de 400 milhões de dólares, sem sair de casa. Sem fazer nada. Passaram na casa dele, assina aqui. Tem um chequinho para você. Tem uma pergunta para você aqui, olha. O Edmilson, tá dizendo, sempre conosco também, falou assim, olha, sou fã de basquete, treinei com o Teia no Regatas, certeza que ele conhece, com a Wanda, treinadora de basquete também, além de ter jogado com vários outros no tênis clube. O basquete de Campinas, ele deu uma movimentada há alguns anos, depois parece que parou um pouco, Zé. A gente viu aí umas tentativas do basquete feminino da Ponte Preta, com Paulo, Hortência, Karina, aquele pessoal todo, mas parece que a gente sente falta dessa pujança do basquete campineiro que você falou, que você viveu muito no passado. Pois é, eu fui responsável por essa alavancada, né, como eu te falei, né, que era o Carlão Vacchiano, era o presidente do tênis, né, que depois foi presidente da Ponte também, e o Grama, Zé Roberto Magalhães Teixeira, era o diretor de esportes. E eles resolveram fazer um time competitivo, e foi quando o Emil Rached queria vir para cá, porque o Emil morava aqui e viajava para treinar em Piracicaba. Para o cara do tamanho dele era descômodo para boa, para 2,23 m. Né? E eu vim com ele para justamente a gente fazer a base, desculpa, com o pessoal daqui, o pessoal já cria do tênis, e trouxemos outros jogadores de fora até montar um time muito competitivo que ganhou quase tudo, né? Fomos vice-campeões paulistas, campeão do interior, campeão de jogos abertos, enfim. Depois eu virei técnico também, continuei com esse trabalho. E depois que eu saí e não voltei mais para o basquete aqui, nós tivemos uma fase ainda que o tênis segurou e não tivemos mais. Ninguém mais investiu no basquete competitivo depois disso. A partir dos anos 80, eu acho que tivemos só esse lance da Ponte Preta aí que você falou, que conseguiu reunir Paulo e Hortência no mesmo time, e não tivemos mais. Então, outro dia eu estava conversando com o China, que foi meu jogador, inclusive, e ele falou, nós precisamos movimentar. Eu falei, China, não tem mais ninguém aqui. O único cara que sobrou aqui, basqueteiro, tal, sou eu. Se você procurar pessoas ligadas a basquete que fizeram, não tem mais. Ou morreram ou não tem mais interesse nenhum em fazer nada. Então, eu sempre disse que o basquete era um negócio muito assim, do sentimento de pessoa. Por exemplo, você, cidades do interior, você não tinha patrocínio, mas de repente entrava um prefeito que jogou basquete e se interessava em destinar uma verba para montar um time de basquete. Ou um empresário muito rico da cidade que o filho começou a jogar basquete e ele ia ajudar. Mas quem trabalhava no basquete nunca deu muita bola para isso. E eu sempre chamei a atenção disso.
O basquete não se toca sozinho. Se ele não tiver um cara desse tipo, não tem basquete. Diferentemente do vôlei, que o vôlei demorou, trabalhou até ser uma potência como é até hoje. Precisou vir um chinês, um coreano aqui, né, para movimentar o vôlei, né? O vôlei foi fazendo uma integração, foi procurando outros técnicos, e hoje é força feminina e masculina, né? Se você, no mundo inteiro, o Brasil é representativo. E o basquete foi o segundo esporte aqui, cara. O basquete foi bicampeão do mundo, 3 medalhas olímpicas, até os anos 70, depois começou a cair muito. E o grande problema do basquete no Brasil, que foi quando eu decidi parar de ser técnico, porque eu parei de ser técnico porque eu não aguentava mais ver tanta burrice e tanta falta de interesse no esporte por quem administrava a CBB. O interesse era deles, pessoal. E não entendiam nada do que tinha que fazer. Foi quando nós tivemos 8 jogadores da NBA, 8 ao mesmo tempo, não todos assim brilhantes, mas os caras estavam lá. E teve o Leandrinho, o Thiago Sprito, que foram campeões, o Varejão, que despontaram, o Nenê, que foi um baita pivô. Verdade. E a gente não conseguia fazer uma seleção brasileira. Nós ficamos fora de 3 Olimpíadas com 8 brasileiros da NBA. Você comenta isso com um americano, como eu comentava com os meus amigos lá, os caras não acreditavam. Eles diziam, tá na hora de você ser o técnico. Eu falei, mas eu não vou ser porque eu não sou politicamente incorreto. Eu não puxo o saco de ninguém. Eu só vou ser se outro cara falar por mérito, eu vou. Mas eu não vou conseguir fazer isso. Porque era sempre os mesmos técnicos, né? Era um no ciclo olímpico, aí saía e vinha o outro. Saía esse outro, voltava aquele um. Teve um cara que foi 5 vezes diferente, técnico da seleção brasileira, sem resultados, praticamente. Aí fica complicado. Recebendo aqui, com muita alegria, o professor José Roberto Lux, o Zé Boquinha, treinador, jogador, muita história para contar aqui. Dá para a gente ficar uns 3 dias aqui, só sem intervalo. O Zé, o Stephen Curry, do Golden State Warriors, é a mão mais certeira do basquete hoje? Sem dúvida. Os resultados dele. Ele herdou do pai, né? O pai era um matador de 3 pontos espetacular, né? Eu vi o pai jogar, inclusive, em Toronto, a última temporada dele. Eu passei uma semana lá. E eu nem me lembro do Steve e o Seth, que eles, depois é que a gente vê a história, que eles ficavam juntos dentro da quadra, mas eu nem me lembro, porque você não dava muito trabalhando pequenos, né? E depois eu conversei com eles em 2015, conversei com o Del Curry, que é o pai, e conversei com o Steve depois do título que eles ganharam em Cleveland. E ele é um pouquinho mais alto que eu, assim. Eu tenho 1,87 m, ele tem 1,90 m. Baixinho perto dos outros, né? Baixo e franzino, né? Só que isso aí ajuda ele, porque ele é leve e ele tem um domínio de bola extraordinário e tem um arremesso que eu, como técnico e como jogador, eu assimilei muito isso. Era um arremesso que eu fazia muito quando eu jogava, que eu aprendi, que você, quando salta, você já começa a soltar a bola no início do salto. Você não dá chance para o cara te dar toco e você sai muito mais equilibrado. Você pode notar a hora que você for ver um jogo dele, que quando ele termina o salto, a bola já foi. É o que o americano chama de lift. A bola vai, ela pega uma direção muito firme, muito positiva, e esse salto dele, esse arremesso dele, é espetacular, pela firmeza do arremesso. Porque ele sai, ele não precisa de muito espaço, porque ele começa a chutar antes do cara chegar. Quando o cara chega, ele já soltou a bola já foi embora. Então isso aí ele leva uma vantagem e claro, a qualidade, o talento que ele tem de nascença, né, de arremesso que ele traz. O Zé, a gente falou agora há pouco aí você falou do Kobe Bryant, né, o Mamba Negra, a gente falou do Michael Jordan. Agora, assim como você, Oscar Schmidt, Marcel, a gente não vai ter mais jogador desse nível, Zé? Olha, nós temos bons jogadores aí, mas a gente, assim, fora do... Eu não fui fora do compasso, eu me julgo que fui um bom jogador, um cara... O que eu tinha de sobra era até na cidade, resiliência, vontade de ganhar, gana de ganhar. Eu perdi o jogo, eu ia falar até com o professor aqui, eu não dormia a noite inteira, e como técnico também. Então, isso aí é que me fez ser um jogador atuante, e com os títulos todos que eu ganhei também como técnico. Nós não temos tido. Depois de Oscar, nós não tivemos. Tivemos Leandrinho, que era um belo jogador, e acontecia um negócio muito estranho com o Leandrinho quando ele vinha para a seleção brasileira.
ele era tratado assim meio, sabe, do tamanho dos outros, e ele era fora de série. O sucesso que fez na NBA. Também ele ganhou o sexto homem. E eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu sou o técnico da seleção brasileira, eu falei, filho, toda bola que você pegar, você sai correndo e vai lá para dentro, você não precisa passar para ninguém. Comigo ele faria mais de 30 pontos por jogo na seleção brasileira. Ele seria o fator de desequilíbrio. Mas nunca consideraram assim. Aliás, tem um detalhe muito importante. Uma vez conversando com o Nenê, quando ele veio jogar aqui naquele Global Games, ele estava já no Washington Wizards. E nós fizemos uma entrevista com ele, depois eu fiquei batendo papo com ele, né? Eu falei, cara, o que acontece na seleção? Ele falou, Zé, a gente chega aqui, parece que a gente é de outro planeta. Que é colocado de lado, a atenção é só para o pessoalzinho, amigo do técnico, e nós ficamos estranhos no meio, não tem uma jogada preparada para mim, da maneira que eu jogo, para os outros também não. Então eu acho que isso aí atrapalhou demais, viu? Pelo que eu vi, pelo que eu conversei com esse pessoal todo. Mas o que vai fazendo? Reta final do nosso programa, você vai comentar que jogo hoje, Zé? Eu tenho um grande jogo hoje. Hoje tem Cleveland e Boston Celtics. Bom jogo. 9h30 da noite. Você está convidado para assistir. O Cleveland é a melhor campanha da temporada, que é uma grande surpresa. Está jogando muita bola. E o Boston é o Boston, né? O atual campeão. É um time que começou meio derrapando no início da temporada, mas está em segundo lugar no lado leste. Provavelmente hoje já é um preview do que vai ser a final do lado leste entre essas duas equipes, com certeza. São as duas melhores equipes do lado leste. Houve umas tentativas, não sei se ainda há, de trazer equipes da NBA para fazer pré-temporada aqui no país. Isso ajuda, não ajuda? Eu acho que sempre ajuda, sempre ajuda. Nós tivemos os Global Games, né? Nós tivemos aí 4 ou 5, depois acabou isso aí. Isso aí movimentava muito, né? Se bem que era no Rio de Janeiro, ficava muito restrito ao Rio. Mas era um negócio nacional, né? Que eu acho que o grande problema do Brasil, volto a falar isso, é esse cara que a gente tinha, é aquele abnegado que a gente chama, né? Que não deveria existir, né? Porque o abnegado devia ser contratado como um profissional e ganhar. Que aí ele ia conseguir fazer muito mais do que ele fez. Então, cada cidade, na minha época, tinha um cara. Eu me lembro, Rio Preto é o Marino Manella, que era técnico, era diretor, lavava a roupa do time. Sabe aquele cara realmente que amava o basquete? E ia buscar jogador, procurava o cara nos arredores, tinha basquete. Eu me lembro, fui técnico em Jales, em 93, 94, e eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu não via racha de futebol, de molecada na rua, eu via racha de basquete. Não em toda a cidade, era uma cidade pequena. Mas você passava no lugar, tinha uma tabelinha grudada numa parede, assim, e os moleques jogando basquete. Eu nunca tinha visto aquilo na minha carreira. Eu já estava com uma carreira adiantada. Então, eu acho que é plantar isso. E o grande problema brasileiro esportivo é não ter política esportiva na escola. Não tem mais aquele cara que entra, como o meu caso. Eu jogava futebol só, você sabe que eu joguei até bem. E eu nem pensava em jogar basquete. Eu tinha 15 anos, já tinha quase essa altura, né? Eu dei 1,87 m. E meu professor de educação física me fez jogar basquete. Ele viu que eu tinha jeito, ele falou, você vai jogar. Não, eu não gosto, tal. Não, vai ser bom para você vai ficar mais forte. Porque quando a gente dá um estirão, você fica meio molão, né? Vai dividir uma bola, cai. Ele falou, não, vai melhorar seu futebol. Ele me convenceu assim. Você vai ver como é que vai melhorar seu futebol. Aí entrei, já no primeiro mês eu já era titular do time do colégio. Como eu fui para Piracicaba com 16 anos, para jogar no juvenil do 15, o juvenil era até 18, os outros 4 titulares tinham 18, eu tinha 16, eu era titular do time e cestinha do time. Quer dizer, tinha um dom. Outros tempos. Joguei, tive o privilégio e até o azar, né, também, de outro lado, de ser contemporâneo da maior safra de grandes jogadores que o Brasil teve, dos bicampeões do mundo. Então eu joguei muito contra e a favor também. Joguei com o Vlamir, com o Pecente, com o Valdemar Blatkowski no 15. Foram meus caras que eu ficava olhando para os caras e imitar para tentar melhorar. Joguei contra a Mauri, Menon, Jatir, todo esse povo todo durante 15 anos quase. Só que na hora de uma seleção, eu estava entre os 25, né? Entendi. Tinha muita gente na lista de espera.
É isso aí. 11 horas e 27 minutos, final do nosso Manhã Bandeirantes dessa sexta-feira de carnaval. Agradecendo demais a presença aqui do professor José Roberto Lux, Zé Boquinha, pelos conhecimentos que compartilhou aqui conosco. Volte sempre, Zé. E muito triste com o futebol de Campinas, né? Nem me fala. Você falou em sono aí. Que a Agora é Série C. Os caras, eu vou te contar, eu não... Eu vou só um detalhezinho, né? Dá tempo de eu falar uma coisa que eu até hoje me invoca, né? A Ponte caiu em 2017 para a Série B, Série A para a Série B. E você deve se lembrar no último jogo aqui, que o time já tinha caído, invadiram o campo, bateram até em jornalista ali, se não fosse o Aranha enfrentar os moleques, meia dúzia de trouxa que entrou. Em 2018, a Ponte, nos 10 primeiros jogos, ela não pôde jogar no Moisés do Carelli nem em Campinas. Ela teve que jogar em campo neutro. E você se lembra como acabou o campeonato? Difícil. 1 ponto atrás do Avaí, que era o quarto. Um colocado. ponto. Veja o que é reflexo de uma coisa besta que se fez. Que se faz.